Winston Churchill, Franklin Roosevelt. São nomes que, a gente aprende desde cedo a associar a vitória, a luta contra a tirania na Segunda Guerra Mundial. Mas e se essa imagem, essa estátua de heróis inabaláveis não contasse a história toda? Hoje a gente vai mergulhar na tese provocadora do livro Cúmplices, que nos força a fazer uma pergunta bem desconfortável. Será que os homens que salvaram a civilização ocidental podem, ao mesmo tempo, ter sido omissos diante do seu maior crime? Para a gente entender essa acusação, que é pesadíssima, vamos seguir o roteiro do autor. Primeiro, qual é a acusação central? O que exatamente ele está dizendo? Depois, o que os aliados sabiam de fato e quando souberam? Aí a gente entra na política de inação, ou seja, o que eles não fizeram. Vamos confrontar as desculpas mais comuns para essa inação e, no final, encarar de frente esse paradoxo. Como é que alguém pode ser herói e cúmplice ao mesmo tempo? Então, vamos direto ao ponto. A acusação central. E olha, a tese do livro é direta, é chocante. Não é que eles cometeram um erro ou tiveram uma falha moral aqui e ali. Não. A acusação é de cumplicidade. Cumplicidade no maior crime do século XX. Mas para a gente entender o peso dessa palavra, cúmplice, a gente precisa ver direitinho o que o autor quer dizer com isso. E aqui está o pulo do gato de toda a análise. Para o autor, ser cúmplice não é só, ajudar ativamente a cometer o crime. É mais sutil que isso. É ser alguém que podia impedir o crime, sabia que o crime estava acontecendo, tinha toda a oportunidade de intervir, mas, conscientemente, escolheu deixar rolar até o fim. Essa ideia, essa definição de omissão consciente é a base, a fundação de toda a acusação que ele constrói contra Churchill e Roosevelt. Beleza, entendida a definição, vamos para o primeiro pilar do argumento do autor. E esse primeiro pilar já vem para desmontar a desculpa mais óbvia, a da ignorância. Aquela ideia de, eles não sabiam. A tese aqui é muito clara. Os líderes aliados não só sabiam do Holocausto, como eles tinham informações super detalhadas e desde muito cedo. Então a questão não era falta de informação. Era, segundo o autor, falta de vontade de fazer alguma coisa com essa informação. Dá uma olhada nessa linha do tempo. A gente não está falando de 1945, com o fim da guerra, não. A gente está falando de 1940. Churchill já recebia relatórios da inteligência alemã. Em 42, um memorando americano para o Vaticano já falava em execuções em massa. E em 43, um secretário de Estado adjunto do ZEUA admitiu publicamente que a Alemanha tinha organizado o extermínio dos judeus. Quer dizer, a informação não era um segredinho guardado a sete chaves. Pelo contrário, ela estava ali circulando nos mais altos níveis do poder. E, de novo, não era boato, não era ouvir dizer. Esse trecho aqui, por exemplo, vem de um documento oficial do governo americano. Eles sabiam dos campos especialmente preparados. Sabiam de números, de locais. A informação era concreta, era detalhada e, sinceramente, era apavorante. Então, o ponto do autor aqui é que a desculpa do a gente não sabia simplesmente não se sustenta. A liderança aliada sabia, e sabia cedo. O que nos leva, claro, a uma pergunta ainda mais incômoda. Se eles sabiam de tudo isso, o que eles fizeram a respeito? E é aí que a gente entra no coração do argumento do livro. Porque a resposta, segundo o autor, é quase nada. Ele mostra que todo aquele conhecimento não se traduziu em ação. Pelo contrário, o que se viu foi uma política deliberada de inação, especialmente quando a gente compara com o que era feito em outras frentes de guerra. Olha só esse contraste, é impressionante. De um lado, você vê os aliados movendo mundos e fundos para fazer operações super complexas, enviar armas para a URSS, mandar comida para a Noruega ocupada, apoiar a resistência na Grécia, tudo isso acontecia. Mas, do outro lado, quando aparecia qualquer proposta para ajudar a salvar judeus, como, bombardear as linhas de trem que iam para Auschwitz, a resposta era sempre não. A capacidade técnica existia, o que parece que não existia era vontade política. E o autor insiste. Não se tratava só de fazer operações militares super arriscadas. Ele lista uma série de coisas que poderiam ter sido feitas com custo e risco baixíssimos. Por exemplo, condenar publicamente as atrocidades, citando nomes, financiar grupos de sabotagem dentro da Polônia, jogar panfletos de avião para avisar a população do que estava acontecendo. Enfim, segundo o livro, nada disso foi levado a sério. Era como se essa questão específica, o resgate dos judeus, simplesmente não fosse uma prioridade. Mas por quê? Por que essa inação? A narrativa oficial, a história que a gente costuma ouvir, tem algumas justificativas para isso.
Então agora a gente vai pegar a desculpa mais comum de todas e ver como o autor do livro simplesmente a desconstrói. A desculpa é essa aqui, ó, o antissemitismo na opinião pública. A ideia é que o preconceito contra judeus era tão grande nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha que Roosevelt e Churchill simplesmente não podiam fazer nada, estavam de mãos atadas. Qualquer ação nesse sentido seria um suicídio político. Faz sentido, né? Bem, para o autor do livro, não faz. Para refutar isso, o autor usa a própria história americana como exemplo. Olha só, presidentes como Truman e Johnson enfrentaram uma oposição pública gigantesca para aprovar leis de direitos civis e, mesmo assim, eles foram lá e fizeram. A história está cheia de exemplos de líderes que peitaram a opinião pública por uma causa moral. Isso levanta uma suspeita bem forte. Será que o antissemitismo do povo não foi usado mais como uma desculpa conveniente do que como um obstáculo de verdade? E essa citação aqui, de um embaixador britânico, é reveladora. Ele fala que existe um perigo distinto de estimular o antissemitismo se muitos judeus estrangeiros fossem aceitos. Peraí. A preocupação oficial não era com as pessoas sendo exterminadas, mas com o problema que os refugiados poderiam causar? É o que a citação sugere, que as vítimas não eram vistas como uma crise humanitária que precisava de solução, mas como um problema político que era melhor evitar. E tudo isso nos leva ao clímax do argumento, ao paradoxo central. É aqui que a gente precisa encarar de frente o contraste, o choque entre a imagem heróica que temos desses líderes e a acusação de uma falha moral gigantesca. A gente conhece bem essas palavras de Churchill, né? Travar a guerra contra uma tirania monstruosa. A retórica dele inspirou nações inteiras. Ele se posicionou, e com razão, como o grande defensor da civilização contra a barbárie. Essa imagem que ficou para a história. E é aí que vem o veredito final do autor, que soa quase como uma traição. Ele conclui que esses mesmos homens, os heróis que lutaram contra a tirania, foram, usando aquela definição lá do comecinho, cúmplices conscientes e voluntários no crime mais monstruoso daquela mesma tirania. O contraste é total e é muito, muito perturbador. E no fim, o livro não dá uma resposta pronta. Ele nos deixa com essa pergunta, que parece quase impossível de responder. Como é que a gente reconcilia essas duas imagens, o salvador da civilização e o cúmplice do seu maior crime? Não tem resposta fácil, claro, mas só o fato de fazer a pergunta já nos força a olhar para a história de um jeito diferente, mais crítico, a questionar as narrativas dos heróis. E talvez o mais importante, a refletir sobre o que significa ter responsabilidade moral, não só naquela época, mas hoje também.